Olá, eu me chamo Rodrigo Marçal, sou técnico em iluminação, iluminador e coordenador técnico. E vou falar um pouco para vocês sobre a logística de circulação de espetáculos em tempos pós-pandêmicos. Na verdade, é um tema muito atual e necessário, né? Debater esse assunto, discutir sobre esse assunto, fazer apontamentos sobre esse assunto. O vídeo não tem nenhuma pretensão de definir como serão os parâmetros de trabalho, mas de apresentar um apanhado, né, de boas práticas envolvendo essa parte de logística de pré-produção técnica que podem, adaptadas à realidade na qual nós nos encontramos hoje, com a possibilidade, né, do retorno dos eventos. A gente ainda não tem uma previsão, mas quando isso acontecer, nós precisamos estar preparados e nós vamos nos deparar com uma situação completamente diferente da que a gente vivia até alguns meses atrás. Então eu entendo que existem alguns elementos da prática da pré-produção técnica, da logística, né, que é pensada dos grandes espetáculos, que podem ser adaptadas também a espetáculos de médio e de pequeno porte, que vão favorecer o trabalho. E nós vamos apresentar um pouco delas aqui e falar um pouco sobre cada uma delas. A ideia de produzir esse material é na verdade o desejo de compartilhar e também de trocar com as pessoas, né? Fazer com que elas também se aproximem de nós no intuito de discutir esses assuntos e nós construirmos, né, essas práticas que vão ser adotadas daqui para frente. Então, vamos começar, né? A primeira prática que eu gostaria de tratar aqui para vocês diz respeito à parte de pré-produção técnica, né? A pré-produção técnica ela é feita, às vezes, semanas ou meses antes da gente ir para o local onde vai acontecer o evento. E nessa pré-produção técnica a gente lida com diversas informações relativas à parte técnica, quantidade de equipamentos, quantidade de técnicos, horas de montagem disponibilizadas, né, características estruturais do espaço onde será feita essa montagem, né, toda essa parte que envolve as informações para que você chegue no espaço sabendo o que você vai encontrar para você fazer o seu trabalho. São informações que são trocadas, né, às vezes semanas ou meses antes da realização de um evento. E nesse sentido, no formato em que a gente atua, muitas vezes a gente só se certifica de que aquele material disponibilizado é suficiente para que eu possa fazer o meu trabalho, né? Então eu preciso saber se eu tenho a quantidade de refletores e modelos que eu preciso, a quantidade de caixas de som, de microfones, os modelos de mesa de luz ou de som. E aí, a partir disso, eu demando para minha produção necessidades que eu descobri, né? Às vezes eu preciso de uma outra console, porque a que tem no teatro não me atende, ou eu preciso de um outro refletor que o teatro não possui, aí eu preciso alugar. Então, toda essa logística, ela tem como intenção prever as lacunas, reorganizar, né, acionando fornecedores ou negociando com o próprio teatro ou o local do evento, ou negociando com o artista, com o iluminador, com o engenheiro de som, enfim, negociando com os responsáveis técnicos envolvidos para que a gente chegue num denominador comum e para que a gente possa, no dia do evento ou no dia da montagem, estar com todos esses elementos resolvidos e encaminhados para que a montagem de fato aconteça e a gente não tenha nenhum tipo de atraso por falta de material, né? Então essa pré-produção técnica ela prevê esses elementos. Mas como eu disse, normalmente a nossa preocupação ela diz respeito muito mais ao atendimento das nossas demandas em termos de quantidade. E agora nós vamos precisar avaliar também os elementos que vão afetar a qualidade e as diversas qualidades do nosso trabalho. Não só a qualidade do resultado visual, mas a qualidade do tempo de trabalho, do escalonamento de profissionais,
Então, por exemplo, né, num evento em que você tem luz, som e cenário, em algumas circunstâncias, não são em todas, mas em algumas circunstâncias, esse trabalho ele acontece às vezes até simultâneo. E numa situação em que a gente precisa pensar em distanciamento social, por exemplo, uma boa prática é escalonar os trabalhos. Isso afeta o seu tempo de montagem. Então, você que circula com o espetáculo, talvez você precise rever o seu tempo de montagem para que você consiga fazer um escalonamento da equipe. Só que isso afeta num tempo que depende do teatro onde você vai se apresentar ou do local onde vai acontecer essa montagem. Então você precisa negociar com o espaço, por quê? Porque normalmente o tempo é um tempo reduzido, né? O teatro ele tem um pouco essa dinâmica assim, de trabalhar com curtos períodos de montagem e apresentação para que você possa gerar um volume grande de trabalhos artísticos sendo apresentado no seu espaço num curto espaço de tempo. Então, às vezes, no espaço de uma semana, acontecem 5, 10 apresentações diferentes que envolvem montagens diferentes, técnicos diferentes, equipamentos diferentes, fornecedores diferentes. Essa dinâmica que nós vivemos hoje, ela tende a ser modificada. Porque se você precisa fazer um escalonamento de tempo de montagem para que você... Aliás, você precisa fazer um escalonamento para que você possa rodar a sua equipe, você vai precisar aumentar o seu tempo de montagem, porque você não consegue fazer duas coisas simultâneas. E aí você, consequentemente, aumenta o seu tempo de montagem. Então você não monta em um dia só. Talvez você precise de 2, talvez você precise de 3. E aí é uma indicação, né, que envolve o uso do bom senso entre as partes envolvidas. Não só o artista ou produtor que está indo levar um espetáculo para o teatro, mas o teatro que vai receber esse espetáculo, esse artista, esse evento, precisa também oferecer condições mínimas para que isso não aconteça. Então isso acaba entrando num outro aspecto, né, que é essa pré-produção técnica. Ela não envolve só a avaliação das características técnicas, ela envolve outros elementos, da carga horária de trabalho disponibilizada pelo teatro, da quantidade de técnicos envolvidos nesse trabalho, da viabilidade da divisão de trabalho em áreas, né? Porque isso também é uma coisa que vai depender do espetáculo. A gente sabe que tem espetáculos que a montagem de cenário ela precisa ser quase simultânea à da luz, porque alguns elementos vão conflitar, né? Então, uma boa prática é você, no início da montagem, trabalhar com os profissionais responsáveis por cada área para você definir posicionamentos, entender onde que cada coisa vai ser montada, a fim de que depois vocês possam trabalhar em horários separados, né? Uma prática muito recorrente fora do Brasil é o uso da montagem antecipada, né? Você faz o seu mapa em escala, né, como a gente estuda lá na geografia na escola, usando uma escala, uma escala que trabalha essa relação de proporção entre o que é real e o que é desenhado. E aí a equipe local ela já antecipa a montagem daquilo que é possível. Por exemplo, a distribuição das caixas de som, os refletores nas varas, né? É possível você já deixar toda a sua luz montada, plugada e às vezes até mesmo peteada, se você tiver esse detalhamento de informações. Obviamente que na hora que entra a montagem de cenário, uma coisa ou outra você precisa fazer um pequeno ajuste, mas geralmente você tem um bom aproveitamento se há diálogo entre as partes e também se não só o mapa de luz foi feito em escala, mas também esse estudo do posicionamento do cenário foi feito previamente em escala. Então essa é uma prática interessante. Agora, isso também só é viável se o teatro possui uma planta baixa em escala. Se o teatro não possui esse tipo de documento, fica inviável fazer essa
pré-montagem, nessa montagem antecipada. Mas é uma prática muito interessante porque você diminui o tempo que a equipe fica aglomerada dentro do teatro fazendo a montagem. E aí quando você chega dentro do teatro, você já pode partir para a afinação da luz, por exemplo. Você faz só uma checagem daquilo que você, né, previu no seu mapa e foi montado, para que você se certifique de que está tudo ok, ou de repente se tem algum ajuste para fazer, você faça isso rapidamente e depois você já pode partir para a afinação da sua luz. Então o tempo que você vai permanecer dentro do teatro com uma equipe talvez relativamente volumosa, né, dependendo da montagem, você reduz porque foi feito esse trabalho previamente, mas isso só é possível se a gente tiver esses elementos todos que eu falei. Então o teatro precisa ter uma planta baixa em escala, você precisa ter acesso a essa planta baixa, né? O responsável pela luz e pelo cenário, e até mesmo pelo som, se for o caso, precisam fazer em cima dessa planta baixa uma planta adaptada em escala, né, do seu projeto de luz ou de som ou de cenografia, dispondo os elementos no espaço, e aí sim você consegue, né, antecipar a montagem talvez do som e da luz, né, e o cenário viria posteriormente, porque aí o cenário não fica no teatro, ele pertence ao grupo, então só quando o cenário chegar que ele poderá ser montado. Mas se você antecipa esse trabalho, e aí você consegue escalonar o trabalho da sua equipe. Então essa seria uma boa prática que poderia ser adotada aí, visando essa redução de tempo dentro do teatro. Mais uma vez, eu vou repetir isso ao longo do vídeo. É muito importante entender que o que eu estou colocando aqui são elementos que podem favorecer o nosso trabalho, no sentido de reduzir o tempo de horas dentro de um espaço fechado com um volume grande de pessoas, mas não é uma norma, não é uma nova regra, eu não estou inventando uma nova regra, eu estou apresentando ideias que podem ser adotadas em espaços culturais, né, para que a gente tenha uma condição melhor de trabalho, né, mas ela, como eu disse, ela envolve várias outras variáveis que não dizem só respeito ao espaço, mas também ao artista ou técnico do artista, a produção técnica do artista, a produção do artista, para que essas práticas sejam executadas por todas as partes envolvidas, né? Não adianta só o técnico fazer o mapa em escala, mas se o técnico do teatro não consegue fazer a leitura desse mapa em escala, ele não vai conseguir antecipar a montagem, e aí de nada vai ter adiantado produzir esse documento. Então é importante as partes estarem envolvidas, mas é um estudo que não é muito... É uma capacitação que não é muito complexa de se fazer, né? Mesmo que o técnico não saiba, por exemplo, ele nunca trabalhou com escala, é algo que ele consegue aprender, é um tipo de capacitação que é possível ser feita, né? O estudo de desenho técnico é algo que ele consegue fazer assim, minimamente, para ele poder conseguir trabalhar nesse formato, tá bom? Outra boa prática que a gente pode adotar também nas montagens é uma documentação que não é muito usual no teatro, mas eu já vi em algumas situações de eventos de grande porte, que é uma espécie de mapa de descarga de material, né, de equipamentos e elementos cenográficos, enfim. Que é você espacialmente localizar os elementos que vão ser descarregados no teatro para que eles possam já ser colocados nos devidos lugares onde eles serão utilizados. Isso facilita o trabalho, porque depois não fica aquele monte de caixas, né, de cases, de embalagens espalhadas e misturadas no espaço, e aí você ganha tempo no seu trabalho. Você não fica depois, na hora que você vai iniciar sua montagem, procurando as coisas. Elas estão ali já dispostas no espaço, pensando na logística da sua montagem. Isso pode, associado a esse escalonamento, pode ser até um elemento que vai determinar a sequência de distribuição das coisas no espaço. Porque, por exemplo, se você começa a sua montagem pela montagem do cenário, por exemplo, você vai priorizar a acessibilidade de elementos da cenografia e em detrimento de elementos de iluminação, ou de som, ou de camarim, por exemplo, né?
Então esse mapa de distribuição de carga, ele pode atender o seu espetáculo para que você, ao descarregar o seu material, você consiga distribuir no teatro de maneira organizada e de uma maneira que fique acessível para os profissionais que vão trabalhar com aquele material. Isso faz com que você também diminua as possibilidades de aglomeração de pessoas, né? Porque tá tudo acessível, nada precisa de muitas pessoas para carregar ou para levantar, as coisas estão acessíveis no espaço. Isso demanda uma certa organização da sua parte e também o entendimento da planta baixa desse espaço onde você vai realizar a sua montagem. Nós sabemos que existem teatros com áreas de carga e descarga muito boas, assim como também existem espaços com áreas de carga e descarga muito ruins, né? E até com espaço para a guarda desses materiais, né? Porque não fica tudo no palco. Tem espaço que você tem que levar as coisas para o porão, tem espaço que você consegue deixar tudo nas coxias do backstage, porque o palco tem essas dimensões disponíveis, né? Então isso tudo vai depender do espaço, mas se você tem essa informação previamente na sua pré-produção técnica, você inclusive avalia isso, porque às vezes você, ao descarregar, você já esvazia do equipamento e já volta com o seu baú para dentro do caminhão ou para um outro lugar, né? Mas com o baú já vazio, enfim, é uma logística que você pode analisar, que vai também fazer com que o seu tempo de trabalho reduza e com que a necessidade de um volume maior de pessoas no palco reduza. Por quê? Porque tem algumas atividades na montagem que você não consegue reduzir a quantidade de pessoas. Eu tenho uma peça do meu cenário que ela é pesada, eu não consigo alterar essa peça, por exemplo, e eu preciso de uma quantidade de, 8 pessoas para levantar essa peça do chão. Então você vai ter que trabalhar com 8, você não consegue reduzir porque o peso da peça se mantém. Agora, você não precisa necessariamente trabalhar com essas 8 pessoas no palco durante toda a montagem. Você pode estudar a sua sequência de trabalho para que no momento em que você for precisar dessas 8 pessoas, elas estejam lá disponíveis para fazer o trabalho com você. E a partir do momento em que você já não precisa desse volume de pessoas, isso reduza. Quando a gente pensa, por exemplo, desse exemplo de 8 pessoas, parece que é pouca gente, né? Mas se a gente for pensar que às vezes tem 8 pessoas trabalhando no cenário, mais, 6 pessoas trabalhando na iluminação, mais, 4 pessoas trabalhando no som. Quando você soma isso tudo, você já tem um montante de pessoas dentro do palco trabalhando que é relativamente grande. Isso pensando na parte técnica, mas aí você tem artistas circulando, você tem produtor circulando no espaço, você tem a própria equipe do teatro, que a gente também precisa de mencionar. Cada teatro, cada espaço cultural tem uma quantidade relativa de pessoas circulando ali dentro, né? E isso tudo vai fazer com que o seu trabalho tenha um volume X de pessoas juntas trabalhando. Então essa logística precisa ser pensada. Essa do mapeamento da descarga de material já não envolve tanto outras variáveis que você não tem controle. A única variável é o espaço disponibilizado e o seu conhecimento a respeito do material que você está levando com você. Né? Se você tem essas informações, você consegue fazer esse mapeamento. E ele não vai diferenciar muito um do outro se você tem uma carga com volume médio para pequeno. Agora, se tem uma carga de volume grande, né? São muitos volumes, aí você fica um pouco refém do espaço, né? Mas tudo isso pode ser analisado previamente para que você consiga dinamizar esse tempo de estadia dentro do teatro e de realização da sua montagem. O outro elemento seria essa coisa do roteiro de escalonamento de equipe, né? Você entender dentro da sua montagem se é possível você desmembrar partes, né? Não estou dizendo que é uma regra também, você teria que avaliar a possibilidade de desmembrar, por exemplo, vou começar com luz, e aí o cenário eu vou só marcar, por exemplo, no espaço para o pessoal da luz ter a referência do posicionamento dos elementos cenográficos. Depois que a luz montou e subiu, está tudo montado funcionando, aí eu venho com o cenário e monto meu cenário. Eu escalonei o trabalho de cenário com o trabalho de luz. Depois que terminou o meu cenário, eu venho com a equipe de luz novamente para poder fazer a afinação da luz. Mais uma vez eu escalonei o trabalho. Torna-se um pouco cansativo porque às vezes as equipes vão e vêm do teatro.
Mas é uma prática que muitos artistas e técnicos já fazem, de escalonar o trabalho mesmo para você não ter que ficar no teatro o dia inteiro. Mas existem situações em que isso não acontece e que a equipe fica lá toda junto trabalhando o dia inteiro. Isso também pode ser problemático, porque aí você cai de novo naquela questão da aglomeração de pessoas, né, da quantidade de pessoas dentro de um espaço que é fechado ou que não tem algum tipo de, né, não tem uma ventilação, e se incorre, né, nos elementos nas regras que serão adotadas. A gente ainda não sabe exatamente quais serão elas, mas a gente imagina, né, que vai haver necessidade de distanciamento, vai haver necessidade do uso de EPI, né? Então, como que a gente consegue facilitar esse trabalho? Através da parte logística organizacional do trabalho técnico, para que a gente chegue no espaço e faça isso de uma forma organizada e com lógica, né? Isso vai cair direto na questão das reuniões de pré-produção técnica, porque geralmente quando a gente está nessa modalidade de circulação, né, em que a gente está indo para outras cidades ou outros estados ou até mesmo para outros países com um espetáculo, essa possibilidade de reunião técnica é algo que vai acontecer quase que só lá no local. Mas hoje em dia, até pelas circunstâncias, a gente está descobrindo novas formas de reunião, né? As videoconferências, né? Elas estão se tornando mais usuais e o recurso da tecnologia cada vez mais se torna mais facilitador do trabalho, né? Eu já vi teatros com a possibilidade de você fazer um tour virtual. Então você consegue visualizar o teatro por vários ângulos, né? Fazendo um tour virtual pelo computador e aí você consegue visualizar pé direito, a relação palco-plateia de visibilidade, né, para você poder avaliar se você chega, se o cenário para trás ou para frente, né, todos esses elementos que envolvem uma reunião técnica, né, e até uma visita técnica tendem a ser facilitados por esses elementos que envolvem essa reunião técnica e que são esses elementos que estão sendo transformados, né, do presencial para o virtual. A possibilidade de você fazer uma visita virtual no espaço e conhecer os pormenores desse espaço vão te ajudar a fazer um mapa de luz em escala, um mapa de cenário definindo o posicionamento do seu cenário em escala, às vezes até uma conversa, né, por videoconferência com o técnico responsável do espaço para poder alinhar detalhes, né? Por exemplo, às vezes é um equipamento que você sabe que atende, mas você quer ver alguma característica específica, né? De, sei lá, luminosidade, o brilho ou o timbre, né? Você conhece a fabricante, mas nunca viu aquela caixa, né? Ou aquele microfone, e aí você quer dar uma né, avaliada conversando com o técnico responsável, né? Uma vez que você tem acesso a todas essas informações, você pode se antecipar para que você chegue no espaço e agilize o seu trabalho, faça ele com mais eficiência mesmo, né? Rapidez e assertividade, assim, eu vou lá e faço uma única vez, porque isso foi combinado previamente, isso foi acertado, né? Estudado previamente, né? Outra característica interessante é a gente pensar que em alguns espetáculos o artista carrega os seus próprios equipamentos, isso é um elemento facilitador, porque quando ele vai para um espaço diferente, alguns elementos são iguais. E isso facilita o trabalho dele, porque ele sabe a resposta que ele tem daquele equipamento. Só que agora nós vamos ter que ter um cuidado maior, que é com a questão da higienização desses equipamentos, porque eles vão ser utilizados em diversos espaços, em diversas ocasiões, e também serão manipulados por técnicos diferentes, artistas diferentes, mesmo sendo o equipamento do próprio artista, né? Às vezes, não precisa trocar uma pilha, ele entrega para o técnico vai fazer a substituição da pilha, naquele momento ali houve um contato um pouco diferente e aquele equipamento vai precisar ser higienizado. Isso afeta o tempo de trabalho. Por isso que é tão importante a gente pensar nessa discussão a respeito da possibilidade de adaptação dos tempos de montagens previstos em contrato que os teatros apresentam, ou os espaços culturais apresentam, para as produções. Por quê? Porque com esse novo, com essa nova condição,
em que nós vamos ter que ter muito mais cuidado com a limpeza dos equipamentos, com até a forma com a qual a gente guarda esses equipamentos, né, a forma com a qual a gente manipula, o tanto de gente que coloca a mão nesses equipamentos e o tempo que nós vamos precisar para poder, né, fazer a limpeza desses materiais, vão afetar diretamente no tempo de montagem para a execução de um trabalho. E isso também vai acontecer no teatro, né? Como nós estamos falando de logística de circulação, eu estou sempre tentando trazer a coisa mais para o lado do artista que está circulando com o seu espetáculo. Mas o teatro que vai receber o artista, ele também vai sofrer um pouco com isso, né? Vamos pensar que camarins, até o próprio palco, né? As pernas, algumas vestimentas, né, que são tocadas pelas pessoas, será que isso também não vai sofrer um pouco com a necessidade de uma higienização com um pouco mais de frequência do que o usual? O horário de trabalho das equipes de limpeza, uma vez que geralmente acontece essa limpeza dos teatros acontece em horário comercial, mas nós vamos ter espetáculos acontecendo no horário da noite, será que isso também não afetaria o andamento do trabalho das equipes de limpeza e até o horário de trabalho delas? Ou seja, isso tudo, não estou dizendo que a gente vai ter que mudar esses horários, mas nós precisamos avaliar conjuntamente quais são as condições ideais para que ele aconteça de forma satisfatória, para que a gente tenha uma condição de trabalho segura, com a higienização necessária. É óbvio que eu, como técnico, como coordenador técnico, né, eu não tenho o conhecimento para falar do ponto de vista da higienização. Eu não sou infectologista para dizer como deve ser feito, com que frequência deverá ser feito, quais os produtos deverão ser usados. Mas uma vez que a gente tiver essas informações, nós vamos ter que adotar essas novas práticas, e com essas novas práticas a gente vai ter consequências. E aí a gente incorre em outro aspecto, que assim, nem todos os artistas e nem todos os espaços terão condições de adotar as mesmas medidas de maneira igualitária, porque existem espaços que têm patrocínio e outros que não têm. São espaços independentes, são artistas independentes, né? Então, como que a gente consegue favorecer também essas pessoas, uma vez que a gente não quer que essa condição segura de trabalho não seja exclusiva de espaços que possuem patrocínio ou de artistas que possuem patrocínio. O ideal é que isso seja democrático, né? Chegue a todos os artistas e todos os espaços. E ao mesmo tempo a gente não quer que isso seja uma condição que exclua os trabalhadores, né? Que alguns trabalhadores não poderão trabalhar porque não conseguiram atingir as condições mínimas necessárias. Então, é uma proposta, né, que eu apresento assim, de boas práticas para a realização da circulação dos espetáculos. Ao mesmo tempo, é uma discussão, porque as coisas que eu falei aqui até o momento envolvem boas práticas que muitas delas, né, já são usadas principalmente em circulação internacional, né, com espetáculos indo para outros países. Isso é um elemento facilitador de fato, mas na circulação nacional isso não é tão usual. Muitas dessas práticas não são tão usuais, e para que elas se tornem usuais envolve uma capacitação em todos os aspectos, né? Desde os espaços que recebem os artistas, os produtores, os técnicos, os projetistas, os engenheiros, enfim, todos os profissionais envolvidos nessa teia de produção da área da cultura, da arte no geral, vão precisar ter esse pensamento. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente olha e acha um pouco assustador, mas é uma discussão que acho que é saudável a gente propor, e na medida do possível, né, começar a pensar sobre isso e debater esse assunto, né? Eu falei muito do artista, do teatro, mas a gente ainda tem um terceiro elemento, que são os fornecedores, né? São as empresas que alugam equipamentos para os espaços. Elas também vão
lidar com uma condição em que vai haver necessidade de higienização de equipamentos, de uso de EPI por parte dos técnicos dessas empresas que são fornecedoras, né, que vão precisar às vezes se enquadrar num protocolo que está sendo usado dentro da casa de espetáculo onde eles vão prestar esse serviço, né? Então são vários elementos que estão envolvidos aí. Existem alguns grupos, né, até algumas cidades em que isso já está sendo discutido, inclusive alguns protocolos já prontos, né, de associação de produtores de algumas regiões do Brasil, alguns protocolos também vindos de fora, né, de outros países que já têm isso pronto e já estão colocando em prática, e que podem servir para essa discussão, para esse pensamento. De toda forma, essa logística de pré-produção técnica envolvendo os espetáculos é uma coisa que, antes mesmo da pandemia, era uma coisa que já era muito vantajosa. Quando você faz bem feita, né, ela já ajuda muito o trabalho de circulação do seu espetáculo, e essas boas práticas elas podem ser adotadas independente das circunstâncias, elas são viáveis, né? São práticas viáveis. A gente até pensa que sim, podem haver outras novas práticas que a gente ainda não consegue vislumbrar, mas que vão ser percebidas com o passar do tempo, né? Mais uma vez, a minha intenção aqui não é ditar uma norma ou dizer que é assim que deve ser feito, né? Só estou apresentando boas práticas, coisas que eu fui aprendendo com a própria vivência, né, em lugares, em montagens que eu realizei ao longo da minha trajetória, e que eu vejo com bons olhos, eu vejo que são práticas que funcionam de fato, né, obviamente quando nós temos todas as ferramentas necessárias à disposição, né, e isso envolve capacitação, isso envolve adaptação, né, envolve uma série de medidas que não parte apenas de uma única pessoa ou de um único espaço cultural, né, são de muitas pessoas juntas, mas que podem favorecer essa prática segura, né, a segurança nos eventos, nesse novo ponto de vista que nós estamos vislumbrando aí, que nos aguarda aí para o futuro. É uma discussão ampla, acho que existem algumas outras práticas que são saudáveis e que, se surgirem, serão muito bem-vindas. A discussão continua, construindo essa perspectiva diferente aí que nós temos pela frente, mas sempre com a esperança de que as coisas vão dar certo e que logo logo a gente vai estar realizando os nossos eventos novamente. Obrigado.